meus amores, estamos juntos mais uma vez na nossa aula 13 e hoje nós vamos falar sobre livros, isso mesmo, que a gente encontra nas bibliotecas das escolas ou a gente pode comprar. Esses são os livros físicos, aqueles que a gente pode pegar. A gente vai falar um pouquinho sobre os livros e como eles são portadores textuais. O que é portador textual, tia? A gente vai aprender já já. Mas antes, que tal vocês pegarem o caderno de vocês, o livro, o caderno, o lápis e a borracha. E se tiver algum livrinho aí em casa, tipo esses que eu mostrei, pode pegar também, tá? Hoje, antes da gente cantar a nossa musiquinha, eu queria pedir uma coisa para vocês. Para que a partir de agora, toda vez que a gente começar a nossa aula, vocês não pegam lá o caderno para fazer a tarefinha de casa? Que vocês anotassem o nome de vocês e a data de hoje. Para que fique registrado a data que você está fazendo aquela atividade e também o seu nome. Quanto mais a gente escreve o nosso nome, mais fica fácil da gente decorá-lo e fazer sem problemas. Ah, tia, eu não sei escrever o meu nome. Pede para um adulto fazer para você copiar. Ou você pede para ele dar para você algum documento que tem o seu nome e você pode escrever o seu nomezinho lá na página do caderno onde você faz as tarefinhas de casa. E como é que eu escrevo a data, tia? Tá vendo aqui esses espaços? Eu tenho 3 espaços, né? O primeiro é correspondente ao dia, a data em que você está fazendo. O segundo é ao mês. Nós estamos no mês de julho. O mês de julho em números é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. É o mês 7. E a gente bota aqui no último espaço o ano. O ano que nós estamos é o ano de 2021. Então, toda vez que vocês forem iniciar agora as tarefinhas, eu vou pedir para vocês fazerem isso. Vocês separarem os seus materiais. Hoje, o material extra seria algum livrinho, se você tiver algum livrinho de história, para que você também possa manusear enquanto a gente está apresentando aqui a aula e colocar o nome de vocês e a data, tá certo? Então, vamos lá para a nossa musiquinha? Olá, amiguinhos, como estão? Nossa aula hoje é na televisão. Preste muita atenção. Vamos lá, concentração, que a aula já vai começar. Vamos lá! Isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre livros. Os livros, eles trazem histórias incríveis, na verdade, que nos faz viajar por muitos lugares, muitos tempos, conhecer muitos personagens. Mas do livro, ele também tem algumas informações antes de começar a história, que estão na capa do livro. E é isso que a gente vai estudar já já. O livro, ele é um portador textual. Tia, o que é um portador textual? Quer dizer que dentro dele, vou pegar aqui um livrinho para mostrar para vocês, ó. Dentro deste livro há um texto, que é a história. Por isso que ele é chamado de portador textual, tá? Assim como os outdoors, assim como os gibis, assim como as revistas. Dentro daquele objeto existe um texto. Então, ele é chamado de portador textual porque é como se ele carregasse esse texto, tá? Eu trouxe para vocês alguns livros que eu adoro e nós vamos analisar as capas desses livros. E tia vai contar muito por alto as histórias, tá? Mas antes da gente conhecer algumas histórias dos meus livros preferidos, eu trouxe para vocês aqui algumas informações que a gente encontra nas capas dos livros. Eu tenho aqui, ó, algumas capas de livro. E quais são as informações que a gente encontra lá nas capas do livro? A gente encontra o título do livro. O que é o título? A gente não tem um nome? Os livros também têm um nome. Então, o título é, na verdade, o nome do livro. No título, a gente já consegue perceber mais ou menos sobre o que aquela história vai falar. Por isso que é tão importante a gente saber identificar as informações que tem nas capas dos livros. Outra informação que pode ter na capa do livro, aliás, que tem essas duas aqui, ó, o título e o autor, são obrigatórios ter, né? O autor ou a autora, autor se for menino, autora se for menina, é a pessoa que escreve a história. Ou pode ser autores
ou autoras, porque pode ser mais de uma pessoa que escreve aquela história. A gente vai ver que no primeiro livrinho que eu trouxe para vocês, existem autores. Foi mais de uma pessoa que escreveu aquela história. O ilustrador. O que é o ilustrador? Observa que em todos os livros, principalmente os infantis, existem desenhos, né? Em todos os livros infantis existem desenhos. Aí eu tenho aqui, ó, esses desenhos foram feitos pelo ilustrador ou ilustradora, se for uma mulher. Então, esses desenhos que são chamados de gravuras ou ilustrações é feito por alguém e a pessoa que faz isso é o ilustrador. Então, a gente já viu o nome do livro, que é o título, o autor ou autora, que é a pessoa que escreve o livro, o ilustrador ou ilustradora, que é a pessoa que desenha o livro, e por fim tem a editora. O que é a editora? A editora é o lugar, a instituição onde se edita o livro, ou seja, se corrige lá quando o autor manda e depois ele distribui os livros para serem vendidos ou para serem colocados lá nas bibliotecas, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a primeira capa do livro, que é um dos livros preferidos de tia Geisa, que é esse daqui, ó. Eu amo esse livro. Por quê, tia? Porque fala do Nordeste, né? A gente passou aí o mês de junho, passou o São João, e a cultura nordestina está muito relacionada aos festejos juninos. E esse livro fala justamente dessa cultura nordestina e de todos os aspectos que estão relacionados aos festejos juninos. Ele é maravilhoso. Então, nesse livro aqui, como eu disse para vocês, devem ter aquelas informações iniciais na capa do livro, tá vendo? Essa aqui é somente a capa do livro. Então, eu tenho que identificar o título, o autor, o ilustrador e a editora. 3 dessas informações, com certeza, eu vou encontrar na capa do livro, que é aqui, ó, o título, o autor e a editora. Nem sempre o nome do ilustrador vem no livro. Por quê? Ele fica na contracapa, que já é uma outra parte do livro, tá? Muitas vezes acontece do próprio autor ou um dos autores serem um ilustrador. Então, ele não coloca aqui quem é o ilustrador, tá? Então, vamos localizar aqui na capa desse livro o título, o autor e a editora. O título do livro é aquele que vem em maior destaque, geralmente é a parte maior, tá? Então, eu tenho aqui, ó, mês de junho tem São João. Tá vendo as letras que são letras garrafais, letras maiores? Para quê? Para chamar a atenção do leitor. O que é leitor, tia? Leitor é a pessoa que está lendo o livro. Se o autor é quem escreve, o leitor é quem lê. Então, eu tenho aqui, ó, o título do livro bem grande, bem, nesse caso não tá tão colorido, mas às vezes vem bem colorido, com as letras bem legais para chamar a atenção do leitor. Então aqui eu tenho o título e o nome do autor. Tá aqui em cima, ó, Fábio Sombra e Sérgio Pena. Esses são os autores. Não tem falando aqui das ilustrações, ou seja, quem fez as ilustrações, porque quem fez as ilustrações foi um dos autores. E eu tenho aqui embaixo essa logomarca. Essas logomarcas, elas são das editoras. Então, sempre que você vê lá no finalzinho do livro um símbolo, um desenho, uma logo, está relacionada à editora. Então, eu tenho aqui, ó, a editora, Zit Editora. Então, eu consegui localizar aqui, neste livro, as informações necessárias sobre quem escreveu, a editora e o título. Pelo título, ó, mês de junho tem São João. Pelo título, eu já sei que esse livro vai falar sobre o mês de junho e a relação dele com os festejos juninos. Ou seja, pelo título, eu já consegui antecipar o que vai ter na história. Vamos conhecer um pouquinho dessa história? Os autores falam pra gente que no mês de junho tem São João. E esse São João é em homenagem a São Pedro, São João e Santo Antônio. Que no São João também existem brincadeiras, como a pescaria, como o pau de sebo. Eles também falam que no São João
A gente não pode soltar balão, porque isso estraga a nossa festa. Soltar balão é crime. Além disso, eles me dizem que no São João tem aquelas comidinhas gostosas, como a paçoca, o milho, a pipoca, o bolo e tantas outras. O que será que eles falam mais no livro? A gente já viu alguns aspectos juninos, né? Os santos católicos homenageados, as brincadeiras, que não pode soltar balão, as comidas. O que será mais que ele fala? Sobre os violeiros, isso mesmo, o sanfoneiro, o que toca pandeiro, porque eles se juntam para fazer aquela dança maravilhosa. Qual é a dança que a gente mais vê no São João? A quadrilha. Isso mesmo, pessoal. Então, nesse livro, que eu amo de paixão, porque eu amo a cultura nordestina, eles enaltecem todos esses aspectos da cultura do Nordeste, principalmente dos festejos juninos. Se vocês puderem, leiam esse livro, é muito bom. E aí eu trouxe outra capa de outro livro que tia ama de paixão, que é esse daqui, ó. Esse livro se chama Menina Bonita do Laço de Fita. E ele conta uma história bem legal que a gente vai conhecer já já, tá? Vamos achar aqui nesse livro aquelas informações que eu falei que a gente sempre acha na capa dos livros. Nome do autor, nome do livro, que é o título, a editora e, se tiver, o ilustrador ou ilustradora. Vamos lá. Vamos ler comigo as informações aqui, hein? Acompanha aí de casa. Eu tenho aqui, ó, Ana Maria Machado. Se é o nome de uma pessoa, quer dizer que provavelmente é a autora. Isso mesmo, pessoal, vocês estão afiados, hein? É a autora. Aqui, ó, eu tenho essa parte maior, que é para chamar a atenção do leitor. Como é que se chama essa parte? O título, isso mesmo, que é o nome do livro. Menina Bonita do Laço de Fita. E aqui embaixo, ó, eu tenho assim, ilustrações Cláudios. Ou seja, foi a pessoa que fez os desenhos desse livro. E por fim, aqui no finalzinho, eu tenho a logotipo, que é relacionado à editora. Isso mesmo. Então vamos lá preencher aqui na nossa atividade as informações que a gente, lendo a capa do livro, a gente já localizou, né? Eu tenho aqui. Qual é o título do livro? A gente viu que o título do livro é sempre aquele que está em maior destaque para chamar a atenção. É o nome do livro. Então, tenho aqui, ó, Menina Bonita do Laço de Fita. Esse é o título do livro. E agora, qual é o nome do autor ou da autora? A gente já viu que o nome do autor ou da autora é o nome da pessoa que escreveu. Geralmente ele fica ou em cima do título ou embaixo do título, tá, gente? Dica importante. Então, eu tenho aqui, ó, o nome da autora, que é Ana Maria Machado. Tia, por que o A, o M e o M estão em letra maiúscula? Porque é nome de pessoa e a gente já estudou que nome de pessoa a gente escreve com letra maiúscula, a primeira letrinha. Então, eu tenho aqui, ó, o nome da autora, Ana Maria Machado. Agora, vamos ver outros detalhes da capa desse livro. Gente, ele está pedindo para localizar o nome do ilustrador. A gente já viu nome da autora, nome do título do livro. A ilustradora, no caso, o ilustrador, tá lá embaixo, aqui, ó, nessa plaquinha rosa, que diz assim, ilustrações, tá vendo? Ilustrações quer dizer a pessoa que desenhou. E tem o nome dele, que é Cláudios. Então, aqui, ó, está a pessoa que fez os desenhos do livro. E, por fim, a gente quer saber, eu queria que vocês me ajudassem a identificar de qual editora é esse livro. A professora, como é que eu vou saber? Gente, olha a logo que tá logo ali embaixo. Tá vendo aqui, ó?
lá no finalzinho do livro, olha essa logotipo. É da Editora do Brasil, é da Zit Editora, é da Scipione ou é da Editora Ática? Tá vendo que esse símbolo é igual a esse? Isso mesmo. Então, a editora, geralmente, ela tem uma logo, um desenho. E você consegue identificar a editora somente por aquele desenho, como a gente fez aqui. Vamos falar um pouquinho da história desse livro. Vou falar para vocês rapidamente. É assim, ó. Tinha um coelhinho bem branquinho que morava com uma menina negra linda de verdade, tá? A mãe da menina trançava o cabelo dela e botava um lacinho. Por isso que ela se chamava Menina Bonita do Laço de Fita, tá? O coelhinho chamava ela assim. Então o coelhinho queria ser negrinho como a menina, ser pretinho como ela, porque ele achava a coisa mais linda do mundo. Então todo dia ele ia lá e perguntava à menina o que ela fazia para ser tão pretinha, porque ele queria ficar pretinho também. Aí a menina começou a inventar um monte de história. A primeira foi: entre num balde de tinta. Aí o coelhinho foi lá, pulando, puf, pulou no balde de tinta. Ficou todo pretinho, mas aí veio uma chuva, lavou o coelhinho e ele voltou a ficar branquinho. Não deu certo. Ele voltou lá, perguntou para ela de novo o que ele podia fazer para ficar pretinho feito ela. Aí a menina disse: olha, que tal você tomar bem muito café? Toma bem muito café, porque café é preto, você vai ficar pretinho também. O coelhinho foi, passou a noite toda tomando café e não adiantou de nada, que ficou acordado, ligado no 220. Não conseguiu ficar pretinho, porque depois que o café foi embora, permaneceu a mesma coisinha, não mudou nada nele. Ele voltou lá: ô menina, me diz o que tu fez para tu ficar assim tão pretinha, que eu quero ficar também. Ela disse: coma bem muito. Você sabe que frutinha é essa aqui? Jabuticaba. Coma bem muita jabuticaba. Aí o coelhinho foi lá num pé de jabuticaba, atolou a comer a jabuticaba. Comeu. Será que ele ficou pretinho? Ficou do mesmo jeito, branquinho. Mas fez um monte de cocôzinho pretinho por conta da jabuticaba e não conseguiu ficar pretinho. Foi aí que a mamãe da menina contou que a menina era pretinha por conta da sua família, que na verdade ele podia comer o que fosse, entrasse na lata de tinta, bebesse café, não ia adiantar nada. A única coisa que ia adiantar era se ele se casasse com uma coelhinha pretinha, e foi o que ele fez. Ele foi lá e se casou com uma coelhinha pretinha, linda, como era a menina bonita do laço de fita. Então, eles tiveram vários coelhinhos, branquinhos, amarelinhos, pretinho, preto com branco, branco com preto, tudo misturado. E assim o coelho conseguiu realizar o sonho dele, que era ter uma família pretinha ou toda, combinando, toda mesclada, como era o caso, por conta da paixão que ele tinha pela menininha, que era a dona dele, tá? Agora, tem esse livro aqui, que é outro que eu amo muito, e ele se chama Coração Esperto, tá? Vamos lá retirar as informações dele, porque agora já ficou fácil pra gente, né? A gente já fez das outras vezes, então acho que agora a gente já tira de letra. Vamos logo verificar as informações aqui no livro pra gente preencher as nossas respostas, tá? Aí eu tenho aqui, ó, Ângela Leite de Souza. Se é o nome de uma pessoa, é a autora. O título, tá vendo que tá bem grandão aqui as letras de vermelho para chamar muita atenção da pessoa que tá lendo? Isso mesmo. Então tem, ó, Ângela Leite, Coração Esperto. Aí eu tenho aqui embaixo essa informação: ilustrações, Cláudio Martins. O que são ilustrações? São os desenhos. Então, o ilustrador é o Cláudio Martins. E aqui embaixo eu não tenho nome nenhum, mas eu tenho um símbolo. Esse símbolo aqui, essa logomarca, ela corresponde a quem? A editora, isso mesmo. Então, nessa capa de livro aqui, eu consegui achar todas as informações. O nome da autora, o nome do título, o nome do ilustrador e também a editora. Agora vamos me ajudar
a completar aí os espaços, tá? Qual é o título do texto? Onde é que está o título? Mostra aí para mim em casa, aponta aí para mim. Isso mesmo, aqui em cima, ó. O título é esse. Tá vendo? Bem grandão. Coração Esperto. Então, eu vou escrever aqui, ó, Coração Esperto. O nome da autora. A autora é a pessoa que escreve o texto. A gente já viu que ele pode estar em cima do título ou embaixo do título, né? Nesse caso aqui, a gente viu que ele tá em cima, tá vendo? É a Ângela Leite de Souza. Então, olha lá o título. E eu vou escrever aqui embaixo. As ilustrações. A gente já viu que o nome do ilustrador tá aqui, ó. Cláudio Martins. E agora, como é que eu vou fazer para saber qual foi a editora? Lembra que eu falei que a gente pode comparar lá os desenhos? Pronto. Eu tenho aqui, ó, essa imagem, tá? E eu tenho aqui duas editoras, a FTD e a Nova Fronteira. Qual delas corresponde a este mesmo desenho? Isso mesmo, aqui, ó, a segunda, a Nova Fronteira. Então, o livro Coração Esperto é da editora Nova Fronteira, que é essa aqui, ó. Isso aí. Olha só, eu falei para vocês que a capa do livro tem algumas informações, não é? No final do livro, lá na última capa, também tem. E essas informações são o resumo. Tia, o que é o resumo do livro? O resumo é um textinho pequeno que me faz entender o que vai ter naquela história. Porque aí eu vou decidir se eu quero ler ou se eu não quero ler. Se me interessa ou se não me interessa. Então, eu mostrei para vocês a capa lá do Coração Esperto, né? E aqui, ó, é a parte final do livro. E tem esse resuminho lá do Coração Esperto, falando sobre o que fala o livro, sobre a história, por que é importante ler. Tem um incentivo das pessoas que escreveram um livro para que você leia também. Tem livros em que, no final, nesse resumo, aparecem parte mesmo da história toda. Eu trouxe alguns livros aqui para mostrar para vocês e eu vou mostrar, ó, que todos eles atrás tem esse textinho, tá vendo? Esse textinho é justamente o resumo do livro. Eu tenho a capa, que fica lá no começo, mas eu também tenho o resumo que fica lá no final. Então, é importante que a gente conheça as informações que estão na capa do livro, né, pré-textuais, antes do texto. E no caso desses resumos, é importante que a gente leia, para saber se a gente vai ter interesse de ler aquele livro ou não. Todos eles vêm com esses resumos, tá vendo? A capa e a última capa com o resumo. Lembra lá aquele primeiro livro que eu falei para vocês, que eu disse que tia falou que ama, né, esse livro? Pronto, tá aqui, ó, ele. Mês de junho tem São João. E aqui atrás ele tem esse resuminho também que fala. Então, toda vez que vocês pegarem um livro físico, se vocês conseguiram aí em casa achar algum desses, se vocês têm, vocês leiam, tentem ler não só a capa do livro, as imagens que tem, que são as ilustrações, que são tão lindas, né? Os ilustradores têm tanto trabalho para fazer, assim como os autores para escrever a história, mas também leiam um resumo, para que vocês entendam o que vai acontecer naquela história antes mesmo de ler a história, tá? Olha, existem livros que são adaptações. O que são adaptações? Tem aquela história, aí a pessoa vai e faz uma história semelhante ou diferente, mas que no final das contas tem um cunho parecido, tem algum ponto parecido entre as histórias. Então eu tenho aqui, ó, dois clássicos, né, que são histórias muito conhecidas por todo mundo, que é o Pequeno Príncipe e a Chapeuzinho Vermelho. Como eu disse, tia trouxe livro para vocês que tia ama, né? Esses livros que eu venho mostrando são livros que tia indica todo mundo para ler, tá? Aí eu tenho o Pequeno Príncipe e Chapeuzinho. E aqui eu tenho duas possíveis adaptações. Uma é Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque, e a outra é o Pequeno Príncipe Preto. Aí eu quero que vocês me ajudem. O Pequeno Príncipe, qual seria a adaptação dele? Qual seria o livro parecido com ele? Aqui, ó, o Pequeno Príncipe Negro. Os títulos já são parecidos, a história é um pouco, tá?
Então, eu tenho aqui, ó, Chapeuzinho Vermelho. Qual seria a adaptação? Ou seja, aquela literatura que se parece um pouco. Aqui, ó, Chapeuzinho Amarelo. Então, vamos resumir tudo que a gente estudou hoje? Vamos lá. Eu vi que na capa do livro tem algumas informações importantes sobre as coisas que vão acontecer dentro do livro e sobre quem fez o livro, o ilustrador e tudo mais. Então, eu tenho 4 informações lá na capa do livro importantes, né? O título, que é o nome do livro, que me diz muitas vezes sobre o que vai falar aquele livro. O autor ou autora, que é a pessoa que escreveu. O ilustrador ou ilustradora, que é a pessoa que fez os desenhos. E a editora, que é o lugar onde o livro foi editado e foi publicado. E vendido, né? Comercializado. E tenho o resumo. O que é o resumo do livro? É aquela partezinha que fica lá atrás do livro que me traz um pouco do que vai acontecer na história. Então, o que é que eu proponho para vocês? Proponho 2 tarefinhas. A primeira é que você veja aqui, ó, a capa desse livro, que é o Carnaval dos Bichos Aloprados, e vocês completem aqui com o título, o autor, as ilustrações e a editora. Tia, mas eu não vou conseguir enxergar pela televisão o nome, mas você pode fazer só o desenho, tá vendo? Então você pega lá, olha lá a capa desse livro que eu trouxe para vocês, que eu amo, fala do Carnaval de Olinda e de Recife, tá? É lindo, as ilustrações são lindas, belíssimo essa história. Então vocês vão completar com o título, o autor, tá aqui embaixo, no caso da autora, tá embaixo do título, já não tá lá em cima, tá vendo? E a editora. E a última tarefinha é, que tal vocês mesmos não desenharem a capinha do livro de vocês? Façam como se vocês fossem escrever uma história. Então, vocês vão desenhar lá alguma coisa, desenha lá a capinha do livro, faz um desenho, coloca o nome do autor, que vai ser você, coloca um título para essa história. Se fosse escrever uma história, escrever sobre o quê? Então, você vai lá, faz lá a capinha do seu livro, coloca a editora. Ah, tia, mas não tem nenhuma editora porque não vão publicar o meu livro. Mas você faz um desenho, inventa aí como se você soubesse. Bota sua imaginação, tá? Cria mesmo essa capa do livro e depois manda foto pra gente ver como ficou lindo, tá? Essa foi a aula de hoje. Gostaram de aprender sobre portadores textuais? Eu adorei. Se vocês tiverem oportunidade, gente, peguem livro, leiam, manuseiem. É maravilhoso fazer essa leitura. Eu fiquei muito feliz de trazer esse momentinho de leitura para vocês, tá? A gente se encontra na próxima aula. Foi muito bom estar com vocês. Leiam, leiam bastante. Tchau, tchau!